Olá, meu nome é Ana Clara Soares e, para quem não me conhece, eu sou consultora de nutrição holística com especialização em gestantes, puérperas e bebês. Mas afinal, o que é a nutrição holística? É uma pergunta que eu escuto o tempo todo. E se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você gostaria de saber também. Quando se ouve falar em nutrição holística, muita gente tem um certo pé atrás, acha que é uma coisa meio hippie, sei lá, meio natureba, já pensa logo em veganismo, alimentos orgânicos. E assim, por mais que a qualidade e proveniência dos alimentos sejam partes importantes da nutrição holística, aqui eu quero discutir uma visão mais abrangente do assunto. O termo holístico tem sua origem no grego holos, que significa todo ou inteiro, e quer dizer algo que defende uma visão integral e um entendimento geral do assunto em questão. Então, quando nós falamos em nutrição holística, a gente está falando em utilizar a alimentação integralmente, visando trazer benefícios para o corpo, claro, mas também para a mente, o que é importante para todos, sem exceção, mas particularmente para grávidas, mulheres passando pelo pós-parto ou durante a introdução alimentar dos nossos pequenos. A introdução holística é de fato voltada mais para soluções naturais e vê alimentos como medicamento. Não necessariamente para curar, embora seja possível reverter algumas condições através da alimentação. Mas o foco da nutrição holística é certamente a prevenção. Embora algumas condições sejam afetadas por fatores genéticos e hereditários, várias outras condições comuns da gravidez e do pós-parto, e até mesmo, por exemplo, alergias na primeira infância, podem ser evitadas através de uma alimentação e hábitos saudáveis. Também é possível pavimentar uma vida saudável para bebês, prestando atenção especial à alimentação durante a amamentação e a introdução alimentar. Quando você começa a entender melhor sobre esse assunto, eu pessoalmente acho que é fascinante, é impressionante e, assim, é francamente até um pouco intimidador. É reconhecer, né, a responsabilidade que a gente tem na vida dos nossos filhos. Desde a gestação, através da amamentação e quando a gente faz a introdução alimentar. E, claro, muito além desses primeiros momentos na vida de uma criança. E, de fato, que a responsabilidade dos pais não tem fim, a gente já sabe. Mas, nesse caso particularmente, a responsabilidade da mãe, através da sua própria alimentação durante todo esse processo, se torna até um pouco, sei lá, paralisadora. Às vezes por falta de saber por onde começar, ou por medo de ter errado, ou estar errando, ou por culpa de ter feito algo abaixo do que seria ideal, a gente até desiste de se informar mais, né? Dá um frio no estômago e imaginar que a gente podia ter feito melhor pelos nossos filhos. E eu certamente me senti muito culpada por ter comido ou bebido alguma coisa que eu não sabia que eu não devia, e depois fiquei com aquela pulga atrás da orelha, imaginando a pior das consequências. Mas é aí que fica ainda mais evidente a importância da área de nutrição holística, cujo objetivo não é só o bem-estar do corpo, mas também a paz de espírito que vem com a informação. O objetivo da nutrição holística não é fazer alguém se sentir culpado pelo que já fez, mas justamente o contrário. É permitir que a gente tenha mais confiança mesmo nas nossas decisões futuras. Essa também não é uma área elitista, por mais que pareça quando a gente fala de alimentos orgânicos, da qualidade de suplementos, de um estilo de vida saudável. A qualidade do que a gente ingere importa? Sim, com certeza. Mas um foco na prevenção, através dos alimentos, significa menos gastos futuros, com remédios e consultas médicas, e mais qualidade de vida a longo prazo, independente da renda. Não é sobre privação, mas sobre a adição de conhecimento e de práticas e alimentos saudáveis. E, aliás, é exatamente por isso que eu comecei esse canal, porque eu acho essencial compartilhar o meu conhecimento com quem precisa dele, independentemente de quem você seja e de onde você venha. A nutrição em geral está se tornando cada vez mais uma área de grande interesse para a população em geral. Mas eu acho que até agora mais com essa pandemia, um momento que a gente está, eu espero, mais em casa, muita gente tem mais tempo para cuidar de si mesmo. Outros nem tanto, mas mesmo assim uma oportunidade maior ou necessidade de refletir um pouco mais sobre a própria saúde. Mas ainda assim,
A medicina ocidental normalmente não pensa na nutrição como um componente de prevenção de doenças. Na verdade, a abordagem médica padrão no Ocidente se concentra tanto no tratamento de doenças por meio de remédios ou cirurgia, em vez da prevenção, que ela falha em reconhecer o papel importante da nutrição na medicina preventiva, ainda mais do que no tratamento de doenças. Isso se reflete também no número de horas, em média, que alunos de medicina dedicam à nutrição durante seus estudos. Em 2004, um estudo que eu estou linkando aqui embaixo, estimou que alunos dos Estados Unidos recebiam, em média, 23,9 horas de instrução nutricional durante toda a faculdade de medicina, e isso das escolas que exigiam qualquer estudo de nutrição. E somente 41% das escolas exigiam um mínimo de 25 horas recomendado pela Academia Nacional de Ciências. Como resultado, vários médicos residentes em pediatria, por exemplo, parecem não ter conhecimento nutricional básico, e muitos desses estudantes de medicina graduados classificam sua preparação nutricional como inadequada, como é mostrado nesse segundo estudo linkado aqui embaixo. Eu, infelizmente, não consegui encontrar estudos sobre dados ou similares no Brasil, mas eu só posso imaginar que os números não sejam muito diferentes. Enfim, tudo isso para demonstrar que, embora tenha havido uma melhora no reconhecimento da importância da nutrição, isso continua sendo uma questão de preocupação, pois as taxas de doenças que poderiam ser prevenidas, como a obesidade, a diabetes e doenças cardiovasculares, continuam aumentando. Embora muitos pacientes busquem a orientação de seus médicos sobre dieta, e aqui eu estou falando dieta no sentido de o que devem comer, ao invés de dieta no sentido de restrição de alimentos, obviamente, normalmente essa não é a função ou a área de especialização desses médicos. Isso enfatiza a necessidade de consultores de nutrição certificados, como especialistas de nutrição que poderiam e deveriam trabalhar em colaboração com médicos em prol da saúde de seus pacientes e clientes. Então, bem, vamos presumir que você entendeu até agora, a importância da nutrição, mas ainda quer saber um pouco mais sobre a tal da nutrição holística. A nutrição holística pode ser adotada por qualquer pessoa, desde a introdução alimentar até a terceira idade, já que ela tem como objetivo aprimorar a qualidade de vida de um indivíduo, tendo em consideração o seu contexto. Quais alimentos são disponíveis onde ela mora, suas preferências alimentares, seu estilo de vida, sua situação sociodemográfica e por aí vai. Não existe uma fórmula mágica que possa ser aplicada a todos. Existem, claro, dicas gerais, como, por exemplo, um foco no aumento de comidas de verdade e uma diminuição de ultraprocessados, mas uma proposta individualizada que respeita os limites e desejos de cada cliente vai ser sempre melhor. E também, como eu já falei, a nutrição holística foca na prevenção ao invés da cura. Eu não faço diagnósticos nem proponho curas, mas eu tenho um vasto conhecimento de maneiras de como prevenir e, se preciso, auxiliar com certas condições através da nutrição e de dicas para um estilo de vida mais saudável em geral. Enfim, se isso soa como uma boa ideia para você, aqui vão algumas dicas para começar a seguir uma alimentação holística. 1. Comece aos poucos. A gente sabe que uma mudança radical só funciona por alguns dias. Então, é importante mudar um ponto de cada vez na alimentação. Por exemplo, pesquise quais alimentos são mais afetados pelo cultivo com agrotóxicos e opte por consumi-los somente orgânicos, sempre que possível. 2. Preste atenção no seu corpo. Isso é essencial na prática da nutrição holística. Normalmente a gente percebe quando alguma comida faz mal, mas a gente insiste em comer porque o paladar fala mais alto. Eu mesma passei por isso recentemente. Eu amava uma sobremesa de chocolate que tinha no mercado todo natureba aqui perto. E toda vez que eu comia, eu sentia uma dor horrível no estômago. Era uma tortinha orgânica, teoricamente até saudável, deliciosa, mas que não me fazia bem. Eu podia tomar um remédio para dor depois, mas eu preferi parar de insistir no erro. Eu não comprei mais a tal tortinha e não senti mais aquela dor horrível. Outro exemplo é uma pessoa que sempre passa mal comendo fritura, mas ao invés de mudar a forma de preparar o alimento, por exemplo, grelhar ou cozinhar a vapor, ela prefere fritar e depois tomar um medicamento para aliviar o sintoma. Isso é totalmente contrário ao princípio de uma alimentação holística. E 3. Sim, é o ponto que você já sabia que vinha, mas eu tenho que abordar.
Limitar o consumo de carne e de produtos de origem animal pode ser extremamente beneficial à saúde como um todo. Dar preferência aos alimentos de origem vegetal tipicamente diminui as toxinas no organismo, mas é claro, vale prestar atenção na maneira como esses alimentos são cultivados. E é isso! Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é, afinal, a nutrição holística e como adotá-la na sua vida. Se você gostou, deixe seu comentário com respeito e carinho aqui embaixo. Obrigada!